Adoremos ao Senhor ainda em pé. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Mais uma vez, oremos essa canção. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Oremos ao Senhor. Pai, ajuda-nos a compreender isso. Livra, Senhor, nosso coração dos nossos egoísmos pessoais. Nos ajuda a olhar mais para o nosso semelhante. Nos ajuda a perceber mais o nosso próximo. Nos ajuda a ter sensibilidade para com aqueles que estão ao nosso redor, que às vezes estão vivendo conflitos tão difíceis, momentos tão difíceis, e às vezes nem nos damos conta. Que essa palavra lida agora possa ser refletida de uma forma eficaz para o nosso coração. E que o Teu Espírito fale conosco agora em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Tiago continua insistindo numa questão, que é como nós vivemos a nossa fé. E é por isso que Tiago, para mim, sempre é um texto muito provocador. Porque quando a gente pensa que ele já disse tudo o que ele tinha que dizer, aí ele apenas muda o enfoque do mesmo ponto. Perceba que todo esse capítulo 2, Tiago está discutindo fé. O que é fé? E é interessante que ele não está discutindo fé sob a perspectiva do que a gente possa sentir, do arrepio que você possa ter. Ele está discutindo fé como a fé deve ser discutida. Fé é algo que se vive de forma prática. Fé não é algo que deve ser interiorizado. E essa é uma grande diferença entre o que é a fé bíblica e o que é a fé pagã.
A fé pagã, ela quer interiorizar a fé. Ela quer tornar a fé uma experiência tua. Uma experiência emocional, uma experiência forte dentro de você. E na Bíblia não. A fé não é uma experiência interiorizada. A fé é uma experiência que se exterioriza para o outro. Por isso o Tiago primeiro ensinou que nós não podemos desenvolver uma fé em Cristo fazendo acepção de pessoas. E nós vimos como foi duro pensar sobre isso. Foram 6 ou 7 sermões só examinando essa questão da acepção do outro. E é difícil porque nos incomoda. E como eu disse na semana passada eu estava aqui, né? Não sei mais nem quando é que eu estou aqui. Na semana passada eu falava isso aos irmãos. Quando a gente acha que já está pronto, está preparado, aí eu me deparo com aquela situação lá em Recife. Em que podendo fazer algo, eu permiti que temores me impedissem de agir. E aí eu descubro que a palavra de Deus ainda não foi centralizada totalmente na minha prática. Aí Tiago vai insistir mais um ponto. Ok, nosso problema com a fé não é apenas não fazer acepção de pessoas. A nossa fé, ela existe para nos tornar sensíveis à necessidade do outro. À necessidade do outro. E aí ele começa com essa questão. Irmãos, qual é o proveito? Que adianta ter uma fé que não pode apresentar obras? Percebe de novo a questão? Não é fé que se interioriza. Ele vai chamar que essa fé interiorizada que eu digo ter, se ela não se manifesta em obras concretas, essa fé ela é totalmente inútil. E talvez seja por isso que a nossa fé tem se tornado uma fé inútil nesse país. Eu não sei se foi essa semana passada, saiu a Veja com uma capa mostrando o crescimento evangélico no país. Estamos crescendo. Agora a pergunta que se coloca nessa reportagem é: isso é bom ou ruim para o país? Você sabe o que é triste? É que nós temos ouvido que isso é ruim para o país. Porque a fé que os evangélicos têm vivido nesse país, ela é interiorizada. É uma fé para si mesmo. Não é uma fé que olha para o outro. Hoje mesmo eu li uma reportagem de um pastor aqui de Brasília, deputado, levantou 250 mil reais do governo para fazer uma festa da igreja dele. Agora, isso não é o pior. Pegar verba pública para fazer festinha de igreja já é um grande pecado, mostrando como que a nossa fé ela é interiorizada. Ela é voltada para as nossas satisfações. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é que o Ministério Público aqui de Brasília descobriu que esse dia também não era para festa. Era só uma parte. Estava tudo superfaturado porque eles vão construir um templo maior. De 3 milhões de reais. Você está entendendo qual é o problema? Tiago olha e diz: cara, me diz uma coisa, qual é a utilidade dessa tua fé? Uma fé que vive de festinhas, uma fé que vive de experiências, uma fé que vive de ciricutico, de arrepio. Que adianta essa fé? Essa é a questão de Tiago. O que você pode mostrar de concreto com as tuas obras, com a tua fé? Agora perceba, nós somos ótimos para trabalharmos com paliativos na nossa vida. Paliativos.
Igrejas pegam, isso quando pegam, né? Uma pequena parte do seu orçamento para ajudar pobres, que é para justificar que ela está fazendo alguma coisa pelos outros. E por que eu digo quando ela pega do seu orçamento? Porque na maioria das vezes não pega do orçamento. Ela põe os irmãos para montarem seus ministérios de ação social, e aí, além do camarada dar dízimo de oferta na igreja, ele ainda tem que botar dinheiro para fazer aquele departamento funcionar. Mas a igreja não põe do seu orçamento nisso. Então nós chegamos de novo à questão: a nossa fé é para quê? Por que eu estou todo dia lá no culto cultuando a Deus e quero que Deus fique mandando bênçãos sobre mim? É porque a minha fé ela é sensível à realidade do outro? Ou porque a minha fé ela é egoísta e pensa somente em si mesmo? A pergunta de Tiago é: o que adianta essa fé? Para que é essa fé? Ela se projeta em quem? Para quê? Ela se projeta em você? Para a sua satisfação? Bom, então você deve ser Deus. Porque toda fé se volta para Deus. E espera-se que de Deus se volte ao próximo. Imagem e semelhança dele. Mas se toda a fé gira em torno de mim mesmo, qual é o proveito disso? Cadê as obras concretas? Não as obras paliativas. Eu pastorei uma igreja em Itapeva, e essa igreja ela me dá orgulho nesse sentido. Eu fui auxiliar lá. Uma igreja que na época tinha uma média de frequência de 1.000 pessoas no culto. Era uma igreja muito grande, era a maior igreja da cidade. Igreja Presbiteriana Central de Itapeva. E era uma igreja que tinha uma convivência muito interessante de pessoas muito ricas e pessoas extremamente pobres. Extremamente pobres. Um dos presbíteros dessa igreja é um dos maiores exportadores de soja do país. E aí eu lembro até um dia eu cheguei para trabalhar, que lá a gente tinha os horários de atendimento, todo dia tinha que estar 8 horas lá no gabinete. Eu cheguei para trabalhar, aí passou um tempo, um presbítero já aposentado, em disponibilidade da igreja, já jubilado, que a gente fala na presbiteriana, me chamou, ele era o secretário da igreja, me falou: vem cá. Aí eu fui lá e disse: o que foi? Isso foi em 1997. Ele disse assim: dá uma olhada nesse cheque. Aí eu olhei e disse assim: sim, são 10 mil reais, isso em 97. Ele disse assim: o senhor não está percebendo de quem é o cheque? Eu disse: estou, seu Nicolau Guirgui. Ele disse: pois é, isso aqui é o dízimo do homem, de uma sobra que tinha de feijão lá, porque não é esse o forte dele, o negócio dele é soja. Aí tem uns pedacinhos de terra lá que ele planta um feijão e vende também. Ele tinha vendido mais saca lá, tinha dado 100 mil reais. E ele foi dar o dízimo dele, 10 mil. Então entenda, eu convivi com gente extremamente rica nessa igreja. O cara mandou fazer um lago, ele mandou represar lá no sítio dele. Ele tinha lancha para ele brincar com os filhos lá. E ao mesmo tempo com gente extremamente pobre. Agora você sabe o que era bonito que eu via nessa igreja? Essa igreja investia na vida dos pobres. Até hoje eles têm um projeto que é referência na região deles, com crianças carentes. Eu até já falei para o Edmilson que quando a gente conseguir delinear uma linha bem clara ali para o Amor Sem Fronteiras, eu quero ir com ele em Itapeva para ele conhecer de perto o que eles fazem lá. Eles atendem 450 crianças todo santo dia. Eles dão café, almoço, janta, educação, cultura. Eles têm um coral de crianças lá fantástico, que foi cantar até no Rio de Janeiro quando o Antônio Garotinho era governador. Agora sabe de onde sai parte dessa receita? Da arrecadação da igreja. Agora é muito dinheiro. Aí o que acontece? Isso me lembra Atos 2, quando diz que a igreja caiu na graça do povo. O mais interessante é você ver gente espírita, gente da comunidade católica, gente de outras religiões que vão lá e chegam e dizem: olha, isso aqui é a minha oferta para esse trabalho que vocês fazem com as crianças. Quando eu saí dessa igreja,
3 prefeitos pediram reunião com o conselho para pedir à igreja que implantasse o mesmo projeto nas suas cidades. Uma delas está com Arivaí, do lado. Você sabe quem é que bancava esse projeto? O mesmo Nicolau Guirigui, que pegava essas crianças, levava para a casa dele e ia brincar de lancha com crianças pobres. E todo dia esse homem investia em dinheiro para a alimentação de crianças pobres naquela cidade. Ali eu vi uma fé prática. Uma fé que não é voltada para a igreja. Uma fé que não é voltada para nossa satisfação. Mas uma fé que se mostra para o outro. Então nessa igreja com certeza Tiago não ia precisar dizer: irmão, qual é o proveito dessa sua fé? Se ela não tem obras. E o mais interessante, eu vi isso de perto, isso me impactou. E dentro das nossas limitações em Tietê, quando eu fui pastorear Tietê, nós levamos essa visão para a igreja. E é essa mesma visão que eu quero que cada um de vocês aprenda, porque isso é fé. Quando você pode parar de pensar em você para perceber a necessidade do outro, isso é fé. Hoje, novamente Deus me fez entender como a gente está longe disso. Eu recebi uma ligação cedo hoje de uma pessoa colocando uma situação difícil. E a pergunta dessa pessoa constrangida era: pastor, tem como me ajudar? Você sabe o que dói? Não é a pergunta. É não ter percebido o que estava acontecendo com essa pessoa. E é aí que eu tenho que me envergonhar e dizer: meu Deus, onde é que está o meu coração? Eu convivo com essa pessoa. Eu sei que as coisas não estão bem. Mas eu sou incapaz de me tornar sensível para saber se estão passando alguma necessidade. Então, novamente vem a questão: que fé é essa? Que fé é essa? A gente percebe que às vezes o irmão sumiu da igreja, a irmã sumiu da igreja. E qual é a nossa sensibilidade com essas pessoas? De pelo menos ligar e dizer: irmão, está bem, está precisando de alguma coisa? Então vem a questão: que fé é essa que nós estamos exercendo? Se eu não posso perceber, se eu não posso sentir o que está acontecendo com o outro, que fé é essa? E a pergunta em seguida de Tiago é mais dura ainda. Ele diz: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Aí Tiago toca numa questão interessante. A fé que não se traduz em obras concretas de relacionamento com pessoas não é a fé salvífica. Porque a fé que me salva é uma fé que me reconcilia com o meu semelhante. Se eu fui reconciliado com Deus, perdoado por Deus, adivinha quem vai receber os benefícios disso? O meu semelhante. Por isso João, quando ele trata da mesma questão, ele diz: ora, se você diz que ama a Deus e odeia o teu irmão, você é mentiroso. Porque como é que você ama a Deus a quem você não vê e odeia o teu irmão a quem tu vê? E a questão de João é: quem é que me revela Deus? Não é o meu semelhante?
Cristo não nos disse que quando nós estendemos a mão a quem está passando fome, a uma criança, nós fazemos isso não é a essas pessoas. Nós estamos fazendo a quem? Não é ao próprio Cristo? Não é Provérbios que me ensina que quando eu dou um dinheiro ao pobre, eu na verdade estou emprestando não é para aquele pobre, mas eu estou emprestando para Deus. Percebe? Quando nós somos salvos, ser incomodado pela necessidade do outro é uma coisa normal. Ser indiferente, ser insensível ao que o outro está passando, não, isso não é normal. Isso não é normal. Então Tiago coloca, como é que nós somos salvos desse jeito? De novo vem a questão, a fé que me salva, ela não é para mim, é para o outro. Porque agora eu quero que o outro perceba Deus, receba o cuidado de Deus através da minha vida. Pode, por acaso, essa fé salvá-lo, sem que haja obras concretas? Perceba, Tiago não está dizendo que para ser salvo, você tem que praticar obras. Ele está dizendo que se você de fato tem fé, a obra será uma consequência natural. E alguns acham que às vezes ele está em contradição com Paulo. Isso é uma ignorância muito grande. Só para a gente pensar rapidamente nisso, pega a sua Bíblia, olha Efésios, capítulo 2, o texto magno de Paulo sobre a questão da salvação pela graça mediante a fé. Eu sempre costumo dizer que o problema das pessoas é que não lerem o texto todo. Depois de Paulo nos mostrar a partir do versículo 1 o nosso estado de pecaminosidade, a nossa morte espiritual, falar de que em Cristo nós fomos ressuscitados agora para Deus. Versículo 8, Paulo explica como isso acontece. Ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. E aí todo mundo para aí. Está vendo? Então eu não preciso de obras. Sim, eu não preciso para ser salvo. Mas observe o que Paulo diz no versículo 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu sou salvo mediante a fé. Com qual propósito? Para as boas obras. Por quê? Paulo disse, porque eu sou feitura dele, eu sou imagem de Deus, ele me fez a imagem dele, então ele me fez para as boas obras. E ele diz, mas as quais essas boas obras Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu fui salvo para viver boas obras. Eu não fui salvo para ficar lá na igreja levantando a mão, dando glória a Deus, aleluia, sapateando os tiricutico com arrepio no corpo. Não, eu não fui salvo para isso. E a igreja transformou isso como um fim em si mesmo. Entende, irmãos? Se você estiver na presença de Deus, você vai chorar, você vai arrepiar. Eu não tenho nenhuma crise com isso, eu vivo isso na minha vida. Às vezes eu estou no meu carro, estou ouvindo uma música, entro em oração, me pego chorando, porque eu sei que Deus está ali naquele momento fazendo algo, falando algo no meu coração. Eu sei que as nossas emoções afloram, mas isso não é um fim em si mesmo. O problema é que a igreja faz disso um fim em si mesmo. Você já pensou se nós pegássemos todas as vigílias de azeite quente que tem nas sextas-feiras e transformássemos isso numa ação de amor de Deus para o mundo? Quem seria transformado? Faça isso. Em vez de passar uma noite pulando, berrando, no arrepio, pega essa noite,
vai amar o teu próximo que está na rua, com fome, com frio. Aí me diz o que é que muda mais a vida de alguém? Uma noite pulando, todo arrepiado, ou uma noite de expressando ao próximo amor? O que é que marca o teu coração? O que é que muda o teu caráter? Você percebe a diferença? Nós estamos fazendo troca das coisas. Em lugar algum nós somos incentivados na Bíblia a essa fé de interiorização. Mas sempre na Bíblia nós somos chamados a exteriorizar para o outro. Pega os profetas do Antigo Testamento. Eles tinham experiências fantásticas, eles tinham visões, eles ouviam o Senhor, eles eram arrebatados pela presença de Deus. Agora, olha o conteúdo do que eles diziam depois disso. Amar o próximo, cuidar do desvalido, amparar órfão e viúva. Você entende o que acontece com a experiência deles? Às vezes a gente sai dessas nossas experiências espirituais com aquela, quando é que vai ter outra? E a pergunta não é o que é que eu vou fazer com isso agora? Como é que eu vou poder transformar a vida de pessoas com que eu vivi aqui? A gente está fazendo a coisa um fim em si mesmo, não é assim. De certa forma é por isso que Cursilho para mim foi muito impactante. Nós estamos vivendo esses dias que antecedem, porque é uma experiência profunda com Deus, onde você quer sair de lá e abraçar o mundo com esse amor que te constrangeu. Uma outra coisa que eu acho fantástica em Cursilho, você só pode fazer uma vez na vida. Você não pode fazer nunca mais. Por quê? Porque aquilo ali não é um fim em si mesmo. Aquilo ali é uma percepção de vida para o mundo. Para o teu relacionamento com o mundo. Por isso não pode fazer duas vezes. Ou você sai daquele lugar para servir, ou você não serve mesmo para voltar lá. E esse ethos da nossa igreja no mundo é algo que me encanta. Entramos nesse lugar para adorar a Deus. E daqui nós saímos para amar ao próximo. É essa a missão da igreja episcopal. Em todo lugar do mundo que você entrar vai estar essa frase. Entramos para adorar, saímos para amar. A minha pergunta é simples. Isso é prático na nossa vida? Nós estamos compromissados com essa fé? Ou nós continuamos indiferentes aos que sofrem? Nos fazemos indiferentes para com os pobres. Eu quero concluir te dizendo uma coisa muito prática que tem sido motivadora para mim, muitas questões. Quando eu vejo uma necessidade que vem realmente tipo a de hoje, às vezes a pessoa está precisando de um dinheiro a mais do que você está acostumado a dar. Tem gente que dá 10 reais é uma fortuna. Ai meu Deus, dá 10 reais, que fortuna. Tem gente que é miserável mesmo. Se a pessoa está precisando então de 50, 100, nossa, aí... E a minha pergunta que eu aprendi com o pastor há uns anos atrás é: quanto custa o meu restaurante no domingo à noite? Se alguém está precisando e eu não posso dar conta do meu restaurante para ele, que amor é esse que eu expresso? Porque se eu de fato amo ao Senhor e entendo isso que o Tiago está falando, eu posso sacrificar uma semana se for necessário. Não vou ao restaurante, mas vou dar aquele dinheiro àquela pessoa.
Às vezes eu não vou dar o dinheiro, às vezes ela nem quer o dinheiro. Às vezes ela quer uma cesta básica. Aí na cesta básica eu vou lá, compro 1 quilo de arroz e acho que é a cesta básica. Eu não posso chegar no supermercado e comprar uma cesta, que custa 44, 46 reais. Mas no restaurante eu vou gastar 60, 70 reais. Não, então sacrifique o restaurante. Você ama o Senhor? Você está entendendo que a fé não é para você? Que a fé é para ser exteriorizada, manifesta? Sacrifica o restaurante. Você sabe o que é interessante? Desde que esse pastor me ensinou isso, eu comecei a aplicar isso. O engraçado é que eu nunca precisei sacrificar o restaurante. Sério! O que significa que Deus tem nos dado demais. E nós usamos mal. Porque usamos para nós mesmos. E nos tornamos insensíveis àquele que está ao nosso lado, passando necessidade. Tiago vai continuar. Isso aqui é apenas a abertura desse segundo discurso dele sobre fé. Eu acho que já deu para você entender de novo que ele vai nos incomodar. E com toda certeza, irmãos, essa parte de Tiago é a que mais me incomoda toda vez que eu exponho esse texto. Sempre é uma perturbação esse texto de Tiago para mim. Até porque parece que sempre que eu estou expondo eu tenho que fazer alguma besteira, que aí eu vou ler o texto e dizer, você não aprendeu até hoje. Então, se queremos ser perturbados, então continue vindo. As perturbações de Tiago na nossa cabeça vão continuar. E que as perturbações dele sejam as perturbações do Espírito. Porque se virar a perturbação do Espírito, vai transformar o nosso caráter. Vai transformar o nosso procedimento, o nosso comportamento. Vamos orar ao Senhor? Pai, o que nós podemos te pedir nessa hora é que tu nos perturbes mesmo. O nosso coração é muito egoísta. Eu sei que o meu coração é extremamente egoísta. Antes de conseguir pensar a realidade do outro, eu primeiro penso a minha própria realidade. E é por isso que às vezes eu sou tão insensível. Me perdoa, Senhor, por isso. Me perdoa pela incapacidade de perceber a necessidade do outro. Me perdoa por muitas vezes julgar o outro para mascarar a minha insensibilidade. Livra, Senhor, o teu povo, pelo menos que tenha ouvido essa palavra. E quiçá queira o Senhor libertar o teu povo nesse país de tanta mesquinharia, tanto egoísmo. Quanta coisa nós poderíamos estar fazendo por esse país, Senhor. Quantas coisas nós poderíamos estar fazendo pelos teus filhos, que sofrem, padecem. E nós nos tornamos tão pequenos, vivendo para nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, a entender essa fé que não é para dentro de nós, é uma fé para fora de nós, que se lança para o outro, que quer chorar com o que chora, quer se alegrar com o que se alegra. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus.